política de preços dos combustíveis impacta no preço ou apenas as tributações? O governo federal anunciou na semana passada que estaria zerando as alíquotas de PIS, COFINS e CID, tributos federais que influenciam no preço. Os postos de combustíveis já começaram a receber os materiais com a redução. Em Londrina já é possível encontrar a gasolina por menos de R$ 7,00, o etanol variando entre R$ 4,79 e R$ 4,99. A expectativa é de que os preços caiam ainda mais com a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual e que deverá ter tributação máxima de 18% de acordo com a nova regulamentação. Hoje, no Paraná, essa tributação é de 29%, para a gasolina, de 12% sobre o óleo diesel. Bom, e para entender um pouco mais sobre essas mudanças de tributação e como elas vão impactar no preço dos combustíveis, nós vamos conversar agora com o economista e também professor da PUC, o Paulo Brambila. Professor, bom dia, prazer em recebê-lo. Prazer estar aqui, responder algumas questões aí, tentar ajudar o público seu. Certo. Apenas a tributação será possível controlar os preços? A gente ter essa redução de ICMS, ela já vai ter um impacto grande? Ou essa política de preços da Petrobras influencia também significativamente no valor? Bom, para a gente responder a respeito dos preços, né, a gente tem que entender um pouquinho do contexto. Sim. Né? O contexto da Petrobras hoje é que o Estado detém 36,6% das ações da Petrobras. Então, a influência dele, na verdade, né, acaba sendo o quê? Muito pequena em função dos aspectos operacionais da Petrobras. Esse é um ponto que é importante. Segundo ponto, o impacto sobre os preços propriamente dito, né? Então, assim que finalizar aí os pactos estaduais, as legislações estaduais de uma forma geral, aqui em Londrina em específico, que é o que nos interessa, né? O resto do mundo é o resto do mundo, mas Londrina é o que nos interessa. No combustível gasolina comum, como foi dito há pouco, está na média aí de 6,99, ele deve cair em torno de 7,5%, caindo aí para a faixa dos seus 6,50, 6,55, dependendo da margem que o posto pratica. O álcool praticamente não vai ter grandes alterações, né? Embora ele componha o preço do combustível. O diesel, que é um fator importante, né? Ele já tem a isenção dos impostos federais e aí ele deve reduzir aí um pouco menos, em torno de 6% a 7%, chegando aí num patamar aí de R$ 7,00. Então, diesel, que é preocupante porque ele move a mola da produção brasileira. E está custando mais que a gasolina. Sim, e vai acabar sendo um preço mais alto do que a gasolina. Né? E por que isso? Tem a ver com imposto ou não? Ou com tem a composição a ver do com combustível? a composição dos combustíveis. Então, quando a gente retira do petróleo os produtos que são oriundos deles, quase que 48% é diesel. E política de preços, né? Nós estamos vinculados ao mercado internacional e isso vem desde 2016. Então, não há perspectiva de redução de preços do petróleo no curto prazo. Você tem variações de um dia para o outro e tal, mas que são situações pontuais de mercado. Então, a tendência para os próximos meses ainda é de pressão de alta nos preços. Então, não se engane quem acha que a redução pela política tributária do ICMS, etc., que vai reduzir, não vai. E vai resolver o problema, por exemplo. Não vai resolver o problema porque, por exemplo, você colocou muito bem, tem dois pontos importantíssimos, né, nessa política de preço da Petrobras. Variação do dólar. O outro, o preço do barril do petróleo, que pode daqui a pouco, esses 50 centavos, mais ou menos, que a gasolina vai baixar, é 50 centavos que do dia para a noite, mês que vem, pode subir o barril do petróleo e incidir nesse valor. Né? Vamos extrapolar um pouquinho aqui do nosso aspecto. Eu ia comentar do gás de cozinha, que ele vai ter uma redução de 8%, caindo na faixa dos seus 115, mais ou menos. Né? Mas vamos falar desse aspecto aí, dólar e preço do petróleo, que tem impacto praticamente que imediato. Né?
Nós viemos aí de um período de paralisação da produção, não é segredo para ninguém, lockdowns, redução dos níveis de negócio em nível internacional, e foi agravado pela guerra que está acontecendo entre Rússia, né? E a Rússia é o terceiro maior produtor de combustível, ou seja, de petróleo no mundo, né? E abastece aí cerca de 70% da Europa inteira. Com a guerra, eles reduziram em 17%. Então, vejam bem, nós temos 17% a menos da produção petrolífera da Rússia, que representa algo aí na faixa dos seus 18% a 20% da produção mundial. E isso vai fazer com que haja uma pressão. Por quê? Europa vai aproximar o inverno, agora no quarto trimestre, e ela precisa se aquecer, ela precisa movimentar, e ela vai comprar diesel, vai comprar óleo de outros países, de outros mercados. E essa rivalidade já vem acontecendo. Então, a perspectiva dos preços do petróleo, enquanto perdurar essas questões da guerra, enquanto perdurar essas questões de alta demanda provocada pela paralisação que houve em nível mundial, ainda vai ter uma pressão muito grande. Essa questão de essa proposta aí de congelar os combustíveis e tudo mais, isso não é um tiro no pé? Porque você segura o preço durante um tempo e depois vai estourar lá na frente, ou estou enganada? Bom, congelamento, né? Nós, brasileiros, já experimentamos aí 3 eras de congelamento e sabemos que isso não funciona. Não funciona por quê? Porque há um desalinhamento natural em termos produtivos. Muita gente vai estar estocada, ou seja, muitas empresas vão ter estoque alto, muitas empresas vão ter estoque baixo, e essa variabilidade, quando você implementa, ela acaba desequilibrando a economia como um todo. Então, congelamento não funciona no longo prazo. Ele pode ser, como nós já tivemos, antes de 2016, entre 2014 e 2016, a gente teve aí o preço administrado e segurando. Acontece que a conta é paga, é como na nossa casa. Quer dizer, eu diminuo o consumo ou paraliso aquele consumo, mas chega uma hora que eu tenho que me reabastecer. Então, isso não funciona. Existem alguns colegas economistas, alguns colegas políticos aí que defendem a questão do congelamento, mas é uma situação que eu não vejo, pessoalmente, como efetiva. O que funciona, né, na verdade, é o que o Brasil está fazendo e o que os demais países, seja da América do Sul, seja da Europa ou na América do Norte, eu não gosto de separar, mas enfim, vem fazendo. Que é o quê? Lançar mão de políticas sociais e de distribuição de renda através de subsídios, através de programas como Vale Gás, como Vale Combustível para caminhoneiros, etc. Né? Isso já vem sendo adotado pelos diversos países, inclusive aqui no Brasil. Né? E a política fiscal, que é abrir mão de receita para o Estado, né? Através da redução dos impostos ou eliminação até de alguns impostos, como é o caso do combustível aqui no Brasil. Os estados estão chiando bastante com essa questão do ICMS. Agora parece que teve uma acomodação, pelo menos daqueles que apoiam o Bolsonaro, né? É justificável isso ou dá mesmo para apertar? Dá para reduzir esse imposto? Eles estão ganhando muito? Bom, questão orçamentária, né, dos estados. Obviamente, o ICMS é uma parcela significativa da receita dos estados. Aí nós estamos falando de estado Paraná, estado São Paulo e assim por diante, né? Não é da União. E com isso você reduz captação de receita. Então aqui no Paraná, segundo dados da Secretaria da Fazenda, é algo em torno de 5 bilhões que vai deixar de existir. Por mais que o governo federal faça os seus repasses, né, compensatórios, isso não é suficiente. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu gastei mais do que eu tenho de salário. Bem simplesinho, para as pessoas entenderem um pouco. O que eu faço? Eu tenho que tomar emprestado de alguém. Para eu tomar emprestado de alguém, eu tenho que emitir um título. Então, o Estado, seja União, seja Estado do Paraná, vai ter que emitir títulos. E isso provoca inflação.
Então, da onde que vai sair o dinheiro? O dinheiro vai sair, evidentemente, do lançamento de títulos e taxa de juros mais alta. Quer dizer, eu não vou tirar dinheiro da minha empresa ou não vou tirar dinheiro da minha renda para investimento se o governo tiver uma taxa de juros alta. Então, eu tiro o dinheiro daqui, dou para o governo e o governo paga as suas contas. Assim como nós fazemos. Não tem milagre, né? Se está saindo de um lado, tem que entrar pelo outro. Você falou em 5 bilhões dentro do orçamento do Estado. Muita gente fala, não, mas o Estado pode economizar, ele gasta muito, ele faz muita coisa que não precisava, enfim. O que tem de realidade nisso e o que tem de impacto imediato? Por exemplo, não vai ter dinheiro, vai lançar título e a gente vai ter a curto prazo inflação. Porque tem tudo isso, dentro desse contexto político, claro que se joga muito com isso, né? O governo federal quer fazer essa redução, quer dizer, fez a redução, né? Mas jogou isso no colo dos estados. E aí usa muito desse discurso. Não, o Estado pode economizar. Ele precisa mudar, ele precisa se adequar, está gastando muito. É uma realidade dos estados? É uma realidade dos estados, mas isso não se resolve no curtíssimo prazo. Não se resolve em uma legislação, simplesmente. Por quê? Porque a gente tem que reestruturar administrativamente o Estado. E isso implica o quê? Em redução do seu tamanho, né? Nós, embora tenhamos aqui a livre iniciativa como pacto constitucional, mas a gente tem uma dependência muito grande do Estado para a realização dos investimentos. Então, reduziu receita, vai reduzir investimento. Em algum lugar ele vai ter que cortar. Talvez o que seja mais simples de se cortar seja construção. Estamos falando agora há pouco a respeito ali da Bratislava. Da obra da Bratislava. Da obra lá. Obras que estariam programadas talvez serão postergadas. Até porque cargo comissionário eles estão criando a rodo esse ano, né? Então isso não vai... o número de pessoas gastando e recebendo, né, através do Estado, isso não vai diminuir. Agora, vou fazer uma pergunta agora de consumidor, né? A gente está falando muito de gasolina, de álcool. A gente está vendo uma redução grande de gasolina. O álcool, você falou que não vai cair tanto. Sempre vem aquela pergunta, meu carro é flex, onde que eu vou? Eu vou na bomba da gasolina ou vou na bomba do álcool? Essa mudança agora do imposto vai impactar também na forma de consumo? Claro, claro. Pessoas que eventualmente estavam consumindo um tipo de combustível, ao fazer a conta, vão migrar para outro e vice-versa. O que acontece numa situação dessa, né? Depende do seu fluxo de caixa. Se eu estou com grana no bolso, vou esticar consumindo gasolina e o meu veículo vai andar um pouco mais. Se eu estou com grana apertada, vou no álcool. Vai no álcool que pelo menos você vê o tanque encher. Exatamente. Né? E sai feliz do posto. Exatamente. Mas como consumidor, a ideia é bem essa. Continuar fazendo as continhas, né, ver o que vale mais a pena. Eu vou migrar para o carro elétrico. Né? Vamos mudar um pouquinho assim. Daí a gente entra numa outra discussão. No curto prazo talvez se consiga, mas a longo prazo a gente vai ter algumas dificuldades aí que se discute. Terras nobres, reciclagem e tal. Então exatamente. A saída talvez não seja aí. Tem um questionamento ambiental forte, né? Porque todo mundo fala, parece que o carro elétrico é lindo e ele não gera nenhum tipo de poluente. Na verdade, é um impacto muito grande. Ele contando segredinho aqui pra gente. Na Pan News Londrina, 10h13, obrigado mais uma vez, Brambila. Foi um bate-papo muito bom para a gente entender até um pouco mais com relação aos impostos e também auxiliar para quem está nos acompanhando como consumir nesse momento. Nós conversamos então com o economista e também professor da PUC, Paulo Brambila. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado. A gente vai fazer um intervalinho.